Salve, salve, nação tricolor. Bom, pessoal, é o seguinte, né? Hoje eu vou estar soltando um vídeo um pouco mais tarde, né? Muito por conta de uns problemas que eu tive aqui, tive alguns compromissos pessoais. Mas vamos falar um pouco de São Paulo, tá? Eu acho que eu vou trazer algumas informações que a galera já conhece aqui um pouco, mas eu esperei um pouco para falar melhor aí sobre essa questão do Ferreira, né? Eu quero trazer essa informação do Ferreira, quero trazer também a informação aí do Caleri, tá? O Caleri da Renovação, a gente tinha postado um vídeo aqui há um tempo atrás com relação ao Caleri, né? Que ele tinha um gatilho no contrato, né? Vamos falar aí também um pouco, né? Um pouco do Bobadilha, né? Vamos falar um pouco do Bobadilha, vamos falar um pouco do Luciano, tá? E vamos falar aí sobre alguns assuntos aí também, né? Que a gente tem que falar, né? Algumas sondagens de alguns atletas, tá bom? Mas antes disso, né? Martineira, né? E sobre o William Arão, tá bom? Mas antes disso aí, deixe seu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo, tá, pessoal? É o seguinte, né? Vamos falar aí primeiro sobre algumas especulações que surgiram nos últimos dias, né? Martineira, né, do Racing, surgiu essa especulação que o São Paulo estava atrás, mas na realidade não foi só uma consulta, e isso foi, né, no início do ano, né? Só que assim, a gente tem que pensar que é o seguinte, né? O São Paulo não está contratando, né? E não está indo atrás de jogadores, né, de jogadores que estão bem avaliados no mercado, que estão bem valorizados no mercado, até porque o São Paulo não tem como fazer investimento nesses tipos de jogadores, porque esses jogadores eles ficam com um preço um pouco inflado, né? E o Martineiro, ele do Racing, né, ele foi campeão da Sul-Americana, né? Foi campeão lá, acho que foi campeão da Argentina, tudo, né? Então assim, estava bem valorizado no mercado. Então diversos clubes fizeram consulta pelo jogador, então acaba que o jogador ficando inflacionado o valor dele. Então o São Paulo não tem como competir, então não tem negócio com esse jogador, né? Embora alguns jornais falou, né, que o São Paulo foi atrás, o São Paulo acho que de repente foi atrás só para consultar valor, tudo, né, e viu que o negócio era meio que leilão e saiu fora, né? Um outro jogador aí que embora esteja no radar aí, mas assim, pessoas aí, foi até informação que trouxe o Alexander Vieira, né, que é um jogador que foi feito consultas, né, por times brasileiros, né, os seus empresários informaram isso, né, que é o William Arão, né, algumas equipes brasileiras fizeram consulta do volante, né, mas nada concreto, né, nada concreto ainda. O próprio William Arão tá lá no Panathinaikos, tem contrato até o final, acho que é o final da temporada agora, e embora ele tá esperando para ver o mercado brasileiro, mas é um jogador que tem os vencimentos altos e o Panathinaikos quer continuar com o jogador, né? Então é muito difícil aí também sair de lá do Panathinaikos, né? Então, assim, é um jogador aí que é um primeiro volante e tal, o São Paulo tá até procurando um primeiro volante, mas no momento eu acho que ele tem outras propostas, como o Inter, deve ter vindo alguma proposta do Flamengo para repatriar o jogador, né? Entre outros times, né? E quando tem outros times assim, é muito difícil ter leilão, né? Como eu disse sobre o Martineira, né? O São Paulo não tá conseguindo fazer não tá conseguindo fazer leilão e pegar jogadores valorizados. Então, mesmo que ele venha só com um salário, a gente sabe que tem diversos outros gatilhos que acabam encarecendo o jogador, né? Bom, vamos falar um pouco do Ferreira, né? Lucas Ferreira, né? Que nesse final de semana aí teve uma polêmica, né? Com relação à multa contratual dele, né? Que para os padrões brasileiros chega a 40 milhões, que embora lá fora, né? A sua multa contratual chega a 400 milhões, o São Paulo tá bem blindado com o time de fora, né? Mas com equipes de dentro do futebol brasileiro, a multa do contratual do jogador, ela beira o seguinte, né? Ela vê o salário do jogador vezes 2.000, né? Então, acho que o salário dele chega em torno de 20 mil, algo assim em torno disso. E aí, eu nem gosto de ficar trazendo aqui salário de jogador, mas e aí a multa nacional dele chega a ser a 40 milhões. Então, para os padrões brasileiros hoje, com essas SAFs, com esses investimentos estratosféricos que a gente vê, chega a ser uma multa baixa, né? Então, falando de Brasil, né? A nível Brasil, 40 milhões não é muita coisa, né? A gente vê aí o Palmeiras, o valor que ele pagou, né, no Tigrinho, né? A gente vê o valor que ele pagou, né? Vê o que o Flamengo tem pago nos seus reforços, o próprio Cruzeiro também, né? Então, assim, é um valor que é acessível para esses clubes que são SAFs e para esses clubes que são bem financeiramente, né? Enfim, então o São Paulo tá tentando renovar, tá prestes a renovar, pelas informações aí que foi passada até pelo Alexander Vieira, pelo próprio Zanqueta, né? E essas informações dizem que
não tem muitas chances do Lucas Ferreira sair do São Paulo, né? Muito porque a sua família tá feliz com o desempenho dele, ele também tá feliz com o desempenho dele, né? E ele tem uma gratidão pelo São Paulo, né? E a ideia é ele se manter ali como titular, tudo, né? Da equipe, né? E renovar o seu contrato aí, né? E ajustar aí o seu salário, pelo menos por volta de 80 a 100 mil reais, né? Então aí estaria blindado com relação ao mercado interno. Não que, né? Por enquanto, assim, não que não tenha chance dele fazer essa movimentação, né? Mas é muito improvável agora pelas informações que a gente tem aí, que foi passado, né? Só dando os créditos, tá? Essa informação da sondagem, até principalmente do Cruzeiro, foi feita até pelo Nicola, tá? O Nicola deu essa informação, o Zanqueta e o Alexander Vieira confirmaram essa informação, então é uma informação fidedigna mesmo. Quando é veículos que eu até confio, eu trago aqui para vocês que foi confirmada a notícia, tá? Bom, pra gente continuar, vamos falar da renovação do Serrit, né? O Serrit aí tem até dia 30 de abril para renovar, né? Com isso, tá em vias de, né? É muito provável que saia a renovação do Serrit entre hoje, segunda-feira, até quarta-feira, saia essa renovação, né? Acho que eu tinha já postado um vídeo sobre isso, falando que o Serrit entende que aí é uma renovação até o final do ano e, de repente, uma extensão contratual até o final de 2026, né? Que aí é uma opção, dependendo de algumas metas que ele atingir. Então, é muito provável aí que o São Paulo consiga aí ter o jogador por mais 2 temporadas aí, tá bom? Bom, passando essa informação aí do Serrit, né? Até porque se não renovar, acho que pro jogo do Fortaleza, o São Paulo não vai conseguir nem ter ele em campo, né? Porque termina aí no dia 30, né? Então é complicado, né? Mas vamos torcer para essa renovação sair, porque o Igor Vinícius ninguém merece, né, gente? Bom, pra gente continuar aí, vamos falar de uma outra situação, né? Uma outra situação aí que eu falei, que é referente ao Bobadilla e ao Luciano, né? Eu acho que é muito importante a gente falar sobre esses jogadores, porque são jogadores que estão dentro, né, do nosso elenco. Então a gente precisa recuperar eles, né? O Bobadilla já tem um plano aí do Zuba de recuperar o futebol dele, né? A gente viu que nesse final de semana aí contra o Ceará, o Bobadilla entrou muito bem, todo mundo elogiou o jogo que o Bobadilla fez, né? E eu acho que essa é a opção que a gente tem, pegar o nosso próprio elenco, ver peças que estão em baixa e tentar melhorar elas, porque a gente já tem um elenco enxuto, e se a gente ficar rifando peças, a gente vai ficar com menos peças ainda, né? Então, junto com o Bobadilla, eu acho que tem uma possibilidade, e eu acho que deveríamos apoiar mais, parar de ficar conectando e tentar recuperar o Luciano. O Luciano é um jogador muito útil para o São Paulo, né? O jogador, por mais que ele não tenha feito uma boa partida contra o Ceará, eu acho que ele é um jogador tão importante para o São Paulo que eu me arrisco a dizer que ele se torna o principal jogador sem os principais ali, que é o Lucas, o Oscar, né? E sem o Caleri, né? Então ele é um dos principais jogadores do São Paulo, né? Com relação a nome, né? Claro que nome não entra em campo, mas eu acho que ele precisa de um gol, ele precisa de um pouco mais de carinho da torcida para que ele possa desempenhar e melhorar ali, né? O Bobadilla já tá se recuperando, eu acho que, inclusive, aí contra o Náutico, muito provavelmente ele vai entrar, né? Ele ou o Marcos Antônio, a gente então não sabe, né? Mas com certeza ele vai entrar contra o Fortaleza, até porque o Marcos Antônio tá suspenso, então, tendo mais oportunidade, a gente vai ver que o Bobadilla vai se recuperar, e eu espero também que o Luciano se recupere aí dessa má fase que ele tem tido, tá bom? Então, basicamente é isso sobre os jogadores, tá? Em recuperação, tá? Vamos falar um pouco de 2 jogadores suspensos, tá? E depois a gente vai falar um pouco do jogo do Náutico, né? Sobre os jogadores suspensos, né? Para a próxima rodada do Brasileiro, né? Marcos Antônio e Enzo Dias estão suspensos, né? Tomaram o 3º cartão amarelo e não jogarão contra o Fortaleza na sexta-feira às 9h30 da noite, né? É uma notícia aí ruim pro São Paulo, né? Mas a gente tem aí a reposição à altura, né? A gente tem aí o Wendel, né? Que pode repor, né? O Enzo, embora não tenha feito partidas boas, mas a gente tem que ter um pouco mais de paciência, porque é um jogador que acabou de chegar, né? Ficou um tempo parado, então a gente tem que ter um pouco de paciência, né? E no lugar do Marcos Antônio, acho que eu falei um pouco atrás, a gente vai ter muito provavelmente o Bobadilla, né? Bobadilla e Alisson ali, né? No meio campo. Então, vamos ver como que vai ser, né? O Bobadilla é muito bom no passe e teve uma boa partida que ele fez contra o Ceará, né? A última partida do Brasileirão. Então é importante aí a gente apoiar, né? E ver aí, né? Para que ele possa desempenhar, né? Um bom futebol, né? Bom, e por fim, vamos falar aí um pouco. Por fim, não, né? Vamos falar aí sobre o Caleri, né? O Caleri tem uma extensão contratual, né? A gente falou em um dos vídeos atrás que ele tem um gatilho no contrato, que se ele quisesse, ou por opção do São Paulo, ativar essa opção,
como o contrato dele vai até 2026, ele pode ativar esse gatilho para realizar a renovação automática até o final de 2027, né? Como o Caleri tá perdendo esse ano, né, que é uma lesão que ele teve que vai durar em torno de 8 a 10 meses, muito provavelmente ele volte ou em janeiro ou até em fevereiro do ano que vem. Então, assim, o São Paulo entende que deve, assim, um ano pro Caleri tentar recuperar o seu nome, e dali em diante ele não vai renovar mais e vai finalizar sua carreira lá no All Boys, que é o desejo dele, né? Eu acho que é uma boa até, o São Paulo precisa ter aí um jogador experiente e inclusive com identificação para a torcida, talvez não seja titular absoluto, até por conta, eu acho que da idade não vai ser um jogador totalmente titular, mas vai ser um jogador muito importante para as temporadas, né? Então acho que é interessante a gente manter o Caleri aí e que esse desejo dele aí seja cumprido, né? Um jogador tão importante nos últimos anos do São Paulo, tanto em 2016 como em 2023. Acho que ano passado ele teve os 6 meses finais dele foi abaixo, né? O início da temporada não foi muito boa, mas eu acho que ele voltando vai voltar com tudo aí. Eu confio muito no Caleri, né? Bom, acho que essas informações, tá? São informações aí que eu tiro também, já falei, vou dar os créditos, são do blog do São Paulo, né? Que é do Zanqueta. Pego também informações aí do Alexander Vieira, do Arnaldo Tironi, são fontes muito confiáveis que eu gosto muito, do André Hernan também. São jornalistas que eu confio muito e eu trago aqui informações para você. Faço um compilado delas e trago aqui para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Tamo junto e vamos São Paulo!